Oitava etapa: como memorizar vocábulos de língua estrangeira e informações abstratas. Benedict Spínola, no século XVIII, afirmou: quanto mais inteligível for a coisa, mais facilmente será retida na memória, e, ao contrário, quanto menos inteligível for, mais facilmente nos esquecemos dela. Esta citação resume todo o conteúdo deste programa. Todos os sistemas nele contidos ajudam a tornar inteligíveis coisas e informações ininteligíveis. Um bom exemplo é o sistema de fixação. Os números em si geralmente não fazem sentido, mas a aplicação desse sistema os torna significativos para nós. Da mesma forma, palavras de língua estrangeira nada mais são do que aglomerados de sons para qualquer pessoa não familiarizada com o idioma. Por isso, são difíceis de ser lembradas. Você irá memorizar vocábulos de língua estrangeira usando o método de substituir as palavras. Esse método também será usado para memorizar informações abstratas ou ininteligíveis, coisas que não fazem sentido, que não podem ser visualizadas, mas que, mesmo assim, você precisa reter. Procure aprender corretamente este método, pois precisará dele para memorizar nomes de pessoas e fisionomias que serão apresentados na próxima etapa. O método de substituir palavras é bastante simples. Ao encontrar um vocábulo que não signifique nada para você, que seja intangível ou ininteligível, encontre outro vocábulo, expressão ou pensamento cuja pronúncia tenha a maior semelhança possível com o termo original, que seja tangível e que possa ser mentalizada. Qualquer palavra que tenha necessidade de memorizar, seja de outro idioma ou não, que não tenha sentido, pode adquirir significado pelo método de localizar uma outra palavra ou um pensamento substituto. Por exemplo, se quiser memorizar que o rabo de um peixe chama-se nadadeira caudal, visualize na sua mente um peixe com uma longa corda em lugar do rabo. A imagem de uma corda basta para lembrá-lo de caudal. Já a nadadeira das costas de um peixe é conhecida como nadadeira dorsal. Dorsal lembra Dorsey, Tom Dorsey, famoso artista que tocava trombone. Imagine então um homem tocando trombone nas costas do peixe. Este método talvez lhe pareça longo, mas não é. A associação de dorsal a Dorsey e de Dorsey a trombone na formação prática da imagem na mente é instantânea, ocorre em fração de segundo. Importante: você deverá usar sempre o pensamento ou a imagem que lhe brotar na mente quando ouvir qualquer palavra intangível. Isso é estritamente individual. A palavra substituta que escolher não precisa ter exatamente o mesmo som da outra que está tentando memorizar. Por exemplo, a palavra pájaro em espanhol significa pássaro e pronuncia-se pájaro. Pelo som, ela se assemelha a par e aro. Associe um par de aros a pássaro. Mentalize um par de aros voando como um pássaro. Contanto que preserve a parte principal da palavra na imagem, a memória real encaixará o resto. Esta técnica será de enorme valia para você. Portanto, procure compreender com exatidão o que estamos falando. Se tiver qualquer dúvida, volte a fita e reveja calmamente esta etapa. Para memorizar palavras estrangeiras e sem sentido, associe o significado em português à palavra substituta ou ao pensamento substituto que você escolher. Vamos exercitar a técnica através de alguns exemplos concretos do sistema, mas com um aviso muito importante. Será mais fácil memorizar quando você mesmo escolher a palavra ou a imagem substituta. Ventana, janela em espanhol. Mentalize uma amiga chamada Ana com ventas enormes em forma de janelas. Ventana. Mentalize uma amiga chamada Ana com ventas enormes em forma de janelas. Fenêtre, janela em francês. Mentalize-se entrando em uma festa como penetra por uma janela. Fenêtre. Mentalize-se entrando em uma festa como penetra
por uma janela. Pele, pá em espanhol. Mentalize uma pá enorme feita de pele ao invés de metal. Pele. Mentalize uma pá enorme feita de pele ao invés de metal. Calle, rua em espanhol. Mentalize sua rua pavimentada de calhas. Calle. Mentalize sua rua pavimentada de calhas. Cucaracha, barata em espanhol. Mentalize uma barata com a cuca rachada. Cucaracha. Mentalize uma barata com a cuca rachada. Rucho, burro em espanhol. Mentalize-se montando um burro todo roxo. Rucho. Mentalize-se montando um burro todo roxo. Vaza, copo em espanhol. Mentalize-se bebendo num vaso em lugar do copo. Vaza. Mentalize-se bebendo num vaso em lugar do copo. Balé, vassoura em francês. Mentalize uma vassoura vestida a caráter dançando balé. Balé. Mentalize uma vassoura vestida a caráter dançando balé. Batom, bengala em francês. Mentalize-se usando um enorme batom vermelho em lugar da bengala. Batom. Mentalize-se usando um enorme batom vermelho em lugar da bengala. Pluma, caneta em espanhol. Mentalize-se escrevendo com uma enorme pluma em lugar da caneta. Pluma. Mentalize-se escrevendo com uma enorme pluma em lugar da caneta. Para confiar em sua memória, escreva abaixo o significado de cada vocábulo. Você notará que não vai precisar pensar, sua mente responde de imediato. Haverá uma pausa de 1 minuto para fazê-lo. Está pronto? Comece. Que tal? Não é formidável? Se teve alguma dificuldade, foi porque não mentalizou corretamente a imagem. Neste caso, tente novamente. Além de idiomas, você poderá aplicar este método a qualquer matéria que estiver estudando e que envolva a memorização de palavras sem nenhum sentido. Se você for estudante de medicina e tiver que memorizar os nomes dos ossos do corpo humano, como fêmur, cóccix, patela, fíbula, sacro, etc., basta substituí-los por fêmea, cócega, patedela, fábula, saco, e então será fácil associá-los com o que você quiser. O fundamental é que a palavra substituta ou o pensamento substituto tenha significado para você, o que não acontece com o termo original. Vamos brincar mais um pouco? Sim, falamos em brincar, porque, além de eficiente, este método é muito divertido. Vamos lembrar mais uma vez que, quando usar sua própria imaginação, na escolha da palavra ou pensamento substituto, as imagens serão bem mais fortes em sua mente e darão resultado muito mais positivo. Preste bastante atenção. Adão, para baixo. Pelo som, você pode mentalizar Adão de cabeça para baixo com a tanga caída. Adão. Você pode mentalizar Adão de cabeça para baixo com a tanga caída. Alligator. Jacaré. Pelo som, você pode mentalizar 2 jacarés vestidos de mulher e gritando um para o outro: ele é gay, ele é gay.
alligator. Você pode mentalizar 2 jacarés vestidos de mulher e gritando um para o outro: ele é gay, ele é gay. Amount, quantia. Pelo som, você pode mentalizar um velho decrépito pagando uma determinada quantia à sua amante. Amount. Você pode mentalizar um velho decrépito pagando uma determinada quantia à sua amante. Badge, distintivo. Mentalize um policial todo garboso com um enorme distintivo bege no peito. Badge. Mentalize um policial todo garboso com um enorme distintivo bege no peito. Banter, gracejo, chacota. Mentalize um padre jogando água benta nos fiéis e dando gargalhadas. Banter. Mentalize um padre jogando água benta nos fiéis e dando gargalhadas. Barbecue. Assado, churrasco. Mentalize um boi inteiro vestindo biquíni, sendo assado num braseiro. Barbecue. Mentalize um boi inteiro vestindo biquíni, sendo assado num braseiro. Barrel, carrinho de mão. Mentalize 2 carrinhos de mão berrando um para o outro. Barrel. Mentalize 2 carrinhos de mão berrando um para o outro. Blaze, chama, labareda. Mentalize seu blazer em chamas, cheio de labaredas. Blaze. Mentalize seu blazer em chamas, cheio de labaredas. Dribble, baba, saliva. Mentalize um jogador de futebol dando um drible e babando, salivando exageradamente. Dribble. Mentalize um jogador de futebol dando um drible e babando, salivando exageradamente. Hammer, martelo. Mentalize-se numa canoa remando com martelos em lugar dos remos. Hammer. Mentalize-se numa canoa remando com martelos em lugar dos remos. Cow, vaca. Mentalize uma vaca todinha coberta de cal. Cow. Mentalize uma vaca todinha coberta de cal. Baignoire, banheira. Mentalize Ben-Hur lutando dentro de uma banheira. Baignoire. Mentalize Ben-Hur lutando dentro de uma banheira. Baionê, amordaçar. Mentalize uma baioneta enorme toda amordaçada. Baionê. Mentalize uma baioneta enorme toda amordaçada. Barbifier. Barbear-se, fazer a barba. Mentalize um bife enorme barbeando-se num balcão de bar. Barbifier. Mentalize um bife enorme barbeando-se num balcão de bar. Calot. Boné de policial. Mentalize um dedo com um calo enorme usando boné de policial. Calot. Mentalize um dedo com um calo enorme usando boné de policial. Chamou, camelo. Mentalize um camelo falando: você me chamou? Chamou. Mentalize um camelo falando: você me chamou? Dépêche, despacho, aviso, telegrama. Mentalize um peixe enorme na porta de sua casa entregando um despacho, um telegrama. Dépêche. Mentalize um peixe enorme na porta de sua casa entregando um despacho, um telegrama. Gazon, grama, relva. Mentalize um garçom servindo um prato de grama, de relva. Gazon. Mentalize um garçom servindo um prato de grama, de relva. Latte, ripa, sarrafo. Mentalize um sarrafo latindo como um cão. Latte. Mentalize um sarrafo latindo como um cão. Tapé, bater, dar pancadas. Mentalize o tapete de sua sala batendo furiosamente na parede. Tapé. Mentalize o tapete de sua sala batendo furiosamente na parede. Oreiller, travesseiro.
Mentalize uma orelha enorme em lugar do travesseiro de sua cama. Oreiller. Mentalize uma orelha enorme em lugar do travesseiro de sua cama. Me vendre. Torrar. Vender por um preço inferior. Mentalize-se numa vitrine com uma placa no peito onde está escrito queima, liquidação. Me vendre. Mentalize-se numa vitrine com uma placa no peito onde está escrito queima, liquidação. Agora você vai escrever ao lado de cada vocábulo o significado. Terá uma pausa de 5 segundos para cada um. Está pronto? Comece. Adão. Badge. Barrel. Dribble. Baïonner. Chameau. Latte. Me vendre. Alligator. Banter. Blaze. Hammer. Barbifier. Dépêche. Taper. Amount. Barbecue. Cow. Baignoire. Calot. Gazon. Oreiller. Que tal? Não foi fácil? Lembre-se que quando fizer suas próprias substituições, as imagens serão bem mais nítidas em sua mente. Treine bastante esta técnica para que esta habilidade seja utilizada o mais naturalmente possível. Sua memória será, dentro de pouco tempo, tão fantástica que você se orgulhará dela. Como já explicamos anteriormente, a princípio as associações serão conscientes, mas com o tempo e principalmente com a prática constante, elas se tornarão subconscientes e os resultados serão extraordinários. Pratique sempre, pratique diariamente.